se tem alguma. Mas quando eu fiz o exercício dos cômodos, na sala, num canto, eu vi uma parte assim meio escura. Mas eu fiquei pensando, será que não é tendência da minha mente, assim, como eu estou procurando? Entendi. Então vamos lá. Então, o que você diz é importante a gente falar. Ninguém está 100% bom o tempo todo, né? Não tem como, mas por mais que a gente tenha 90% dos dias está tudo bem aqui em casa, está tudo alegria e É, maravilha, um momento ou outro a gente ou briga com alguém, ou fica chateado, ou tem algum problema, nem que seja alguns minutos, né? Ou você está assistindo televisão, está passando uma coisa bem chata na televisão, uma notícia negativa, alguma coisa do tipo, isso atrai energia negativa, né? Não estou falando que a gente tem que ir em busca de um obsessor, que a gente tem que ir em busca de um quiumba, não é isso. A gente está falando de energia mesmo, né? De uma questão energética. E questões energéticas, infelizmente, a gente sempre vai estar diante de questões energéticas negativas em qualquer lugar. Até dentro de um templo religioso isso é possível de existir. Né? Nenhum lugar é imune à energia negativa. Porque a gente está num plano material, como eu expliquei na outra aula, né? O plano material, o plano terrestre, ele por si só, ele é negativo. Em questões de polaridade, né? Por isso o mundo é desse jeito, né? É um caos, né? Porque é uma polaridade negativa. Com relação à tendência, isso que eu tô falando, tá, Joyce? Não serve só para você, eu tô falando para o grupo inteiro, tá? Então, encarem a resposta que eu for dizer para vocês, no geral, não para uma pessoa só. não, para mim tranquilo. Não, eu só tô falando isso para todos, para todo mundo Ah, entender. não pode falar o que você. E aí, o que acontece? A mente só vai ser sugestionada se você criar isso. Ou seja, vou fechar os olhos, vou imaginar o meu quarto e vou imaginar o canto do meu quarto e lá eu vou imaginar uma bola preta, por exemplo. Eu estou sugestionando isso. Agora, eu vou fechar os olhos e vou imaginar o meu quarto. Ok, parei, estou visualizando o quarto. E agora eu estou vendo alguma coisa que apareceu. Não fui eu que criei. Deu para entender? A diferença é que você pode criar. Outra coisa é você simplesmente deixar a mente sozinha para fazer o trabalho. Quando ela faz esse trabalho sozinho, não é sugestão, né? É diferente, é muito diferente porque você sente também. Sentir, né? A energia estar sentida, estar presente, é o que mostra que não é criação da mente. É diferente do que eu falar, fecha os olhos, imagina seu quarto, agora imagina o Mickey Mouse no seu quarto. Tipo, você está sugestionando isso, né? É diferente do que eu simplesmente falar, imagina o seu quarto e visualiza ele, como ele é. E aí você identificou alguma coisa lá na parede. Pera aí, então, se eu identifiquei, não fui eu que criei. Porque eu não falei em momento algum para você pensar alguma coisa naquele canto É, da parede. Ou a cor, principalmente a cor, né? Por que logo uma cor preta e não porque verde, não porque rosa, e não porque, sei lá, lilás, ah, né? Por que foi o preto, né? Então, por que essa energia tá lá? E aí você pode conversar com essa energia, que é essa que a gente fez na outra aula, né? legal. Aí você Sim. pergunta, energia, visualizando ela, o que é você? Você vai sentir essa energia, o que ela vai responder para Hum, você. Ela não precisa responder necessariamente com palavras, tá? Ela pode responder com lembranças, com sensações ou com alguma imagem específica que muda na sua mente. Então, eu acho que isso vale para tudo, tá? Não só para esse exercício em específico. A espiritualidade, quando ela conversa com a gente, ela não vem conversar com a gente em palavras, às vezes. Né? A gente fala, conversar, a gente imagina que é alguém conversando com a gente, né? Na verdade, pode ser dessa maneira, mas pode ser com essas visualizações que a gente está dizendo, né? Por exemplo, meu caboclo, peço a voz que me mostre aí se tem alguma coisa ruim acontecendo na minha vida. Ou que me diga se está acontecendo uma coisa ruim na minha vida, né? Ele não precisa dizer, filho, está acontecendo assim, assim, assado. Mas ele pode me trazer uma tela mental de alguma situação de que eu preciso olhar, né? isso já aconteceu comigo. Pode até não vir Uhum. na hora talvez não venha que a gente está meio ansioso, mas daí um tempo vem, já aconteceu comigo. Falo, nossa, é o que eu tinha conversado com o caboclo. Aí Isso, vem a resposta mais tarde, é engraçado, é isso sim. perfeito. Ótimo, Joyce. Parabéns. Gratidão por compartilhar com a gente.
E é isso, Gratidão. esse é o exercício. É importante você trazer essas questões, não só você, como todo mundo, né? Ah, mas pode ser coisa da minha cabeça? Pode ser. E a gente vai debatendo até você ver que, peraí, realmente não é. Ou realmente é, né? A questão é a gente conseguir dar um caminho, um direcionamento para realmente para as pessoas não ficarem com dúvidas, né? E entender o que Uhum. que é meu, o que que não é, tá? E é importantíssimo essas perguntas, tá? Continuem A trazendo. defumação, uma pergunta bem simples, assim, bem. A defumação na casa que eu faço toda segunda-feira ajudaria, assim, nesse ponto onde eu vi essa mancha preta, a defumação, principalmente nesse ponto, ajuda também. Ajuda a partir do momento que a gente descobriu o que que é essa mancha preta, né? Ah, eu tenho que conversar com ela primeiro. É, mas você foi falando, eu fui meio conversando, eu já estou entendendo. Já conseguiu entender já? Perfeito. Se você já entendeu, tá ótimo. Por que que eu falo que depende, né? Porque às vezes a mancha preta não é necessariamente algo negativo. A gente, infelizmente, leva tudo que é escuro para algo negativo, né? E nem sempre é. Às vezes a mancha preta pode ser alguém ali, um ser, né? Ele não precisa ser um ser ruim, ele pode ser um ser perdido. Tá lá, ele passou por essa dimensão e você acabou enxergando. E Ou isso é pode comum, né, pai? É bem comum, muito não é? comum. Não é nada demais. Exato. E ainda mais os médiuns atuantes, isso é muito mais comum. Por quê? Porque o médium atuante tende a ser um curador, né? E o curador é aquele que vai curar alguma coisa, ou alguém. E aí tem espírito que está perdido e ele identifica que aquele lugar é um lugar de cura e ele vai até essas pessoas, Ah, né? E aí, como a gente faz para lidar com isso? Ele não vai fazer mal. Começa por aí, né? Se ele é um espírito perdido, ele não vai te fazer mal. Ele quer saber para onde ele vai, né? Ele não sabe para onde ele tá, o que aconteceu com ele. Muitas vezes ele não sabe o que aconteceu com ele. E aí a gente pode direcionar ele pela firmeza que a gente tem em casa. Então, se tá lá com a firmeza do anjo da guarda acesa, você pede um sagrado anjo da sim. guarda que direcione esse espírito para o seu lugar de merecimento. Ponto, acabou. Não tem segredo, né? Agora, você sabe que é um espírito ruim, você está sentindo uma energia bem ruim, está brigando, está estressada, sabe? É uma energia bem densa. Aí, em vez de você encaminhar com o do espírito, do anjo da guarda, você vai encaminhar com a esquerda. Com a firmeza. É, é isso. Ah, desculpa, só mais uma pergunta, já vou encerrar. Pode falar. Eu fiz a firmeza essa semana na segunda, né, da esquerda. Na terça eu fiquei muito mal-estar, uma moleza, assim, muito diferente. Sabe assim, quando você não tem, pode não ter nada a ver, mas uma moleza muito grande, mas não era um desânimo assim, era físico mesmo, sabe? Na Uhum. terça-feira, no dia seguinte. Eu falei, ai, a gente pensa tanto em vigor, assim, né, vindo do nosso pessoal da esquerda, e no dia seguinte estava tão sem vitalidade, tão caidinha, mas fisicamente mesmo, um cansaço sem causa. Uhum. Entende? Mas pode não ter nada a ver, né? Foi algum cansaço. Você acendeu na segunda à noite e você acordou já no dia seguinte, assim? Ah, eu acordei imprestável. Na terça-feira eu passei o dia imprestável, assim, muito. Não era uma baixa emocional, era físico. Tá, então, ó, pode ser várias coisas, eu vou dizer quais são as possíveis coisas. A primeira é a esquerda te descarregou energeticamente na segunda e você teve que recuperar essa energia física durante a noite e não deu o suficiente, vamos dizer assim, né? Não carregou o suficiente. Ou Eu você teve um... acordei durante a noite, pai. Eu acordei, isso não acontece comigo. Eu acordei 3, 4 horas da manhã, achei que Uhum. eu não ia voltar a dormir mais. Falei, nossa, que estranho, porque eu sou de dormir a noite inteira, se deixar até tarde. Da segunda para terça, eu acordei durante a noite assim, não conseguia mais dormir. Bom, talvez você tenha alguma explicação. Então você provavelmente deve ter trabalhado à noite, né? Possivelmente você deve ter trabalhado. Por isso você acordou no dia seguinte cansada fisicamente. Se você estava Ah, emocionalmente bom, tá ok, isso é o mais importante, né? Mas provavelmente você tava, fez um era só trabalho físico, espiritual. era físico. Então. A energia física foi usada no trabalho aí. Mas não se encane com isso, né? Porque a esquerda tem que sempre me ajudar. Não é? Se for assim, todos os guias têm que se ajudar a gente sempre, né?
o tempo todo e a gente estaria sempre o tempo todo bem, né? A questão é, às vezes a gente sai para trabalhar de madrugada, né? A gente sai para trabalhar no astral, a gente utiliza essa energia para fazer outras coisas, enfim. A gente, mais uma vez, a gente não está imune porque a gente tem todas as firmezas que a gente vai ficar sempre elevado, né? Não. Então, talvez você firmou a energia justamente, a esquerda justamente para que quando você fosse trabalhar não fosse pior, né? Porque se você não tivesse firmado, talvez você ia trabalhar e você ia voltar além do cansaço físico, você ia voltar cansada Uau, de outras energias até, entendi. tá? Tá bom. Ah, ótimo. Deixa eu ver aqui então, continuando aqui, a Fernanda falou que fez. Fê, abre pra gente conversar aí, como é que foi pra você? Oi, pai, boa noite, Boa tudo bem? noite, tudo bom? Então, foi um pouco diferente. Eu não vi cor, eu não vi nada disso. Eu vi como se fosse a densidade, assim. Eu me vi em projeção astral. Uhum, Então, eu na meditação eu saía, aí, né, eu tava no meu quarto e eu sentia que umas partes eu passava lentamente. Não sei explicar, como se fosse algo condensado mesmo. E eu demorava mais para passar, outros locais fluía. E aí, aqui é um sobrado, né? Então, no segundo andar eu vi os quartos, tal, tranquilo. E alguns locais pequenos, assim, que eu sentia dificuldade ao passar. E aí, quando eu desci, fui descer as escadas, eu voltei. Aí eu não consegui mais fazer. Só consegui fazer esse andar mesmo. tá. Então, olha só, às vezes a nossa tela mental e astral, vamos dizer assim, nossa tela astral vai nos trazer correlações diferenciadas para situações energéticas diferentes também. Então, por exemplo, algumas pessoas, e o mais comum é ver as cores, como a gente acabou de dizer, mas provavelmente você deve ter um pouco de mediunidade no sentido de toque, de sensação, diferente do que as outras pessoas têm. Então, você não é de tão ver, tão forte de ver, mas de sentir seja mais, tá? O que isso quer dizer? Que você sentiu a densidade energética do ambiente sem precisar ter que ver. Por isso você falou, eu passei ali e senti mais, né, mais difícil de andar e tal. Então a energia está mais tensa ali, está mais tensa e ao mesmo tempo densa também, né? Então ela está mais acumulada. Não necessariamente precisa ser negativa, vai do que você sentiu. Está presa ali, você sentiu que ela estava te fazendo mal ou ela só te deixava mais devagar? Ela me deixava mais devagar e com dificuldade, assim, como se fosse me prendendo de fluir, como se fosse. Então é uma energia estagnada. Com quem que a gente fez? Foi com a Ana, não foi? Que a gente fez na semana retrasada aqui. Que ela viu a energia amarela, se eu não me engano, debaixo da escada. Era uma energia que precisava circular. Então, Fê, deve ser alguma coisa muito semelhante a isso. É uma energia que está estagnada. Se você tentar analisar aí no campo físico mesmo, na matéria, o que está nesse lugar, nesse ambiente? É uma energia que as pessoas não circulam muito, ou tem alguma coisa lá que está muito tempo parada, então precisa analisar essas coisas assim, para ver se de repente a energia não está estagnada ali, ela precisa fluir. O jeito mais fácil de fazer, além desse, é você fazer a pergunta, que nem a gente falou com a Joyce. Né? Visualiza de novo, se quer entender o que essa energia tá lá, pergunta para ela. Fala, energia, o que você tá fazendo? Quem é você? Por que você tá aqui? Por que você é desse jeito? Vai trazendo informações dela, vai pedindo informações. E a leitura é essa, a leitura que você vai fazer é a leitura de sensação energética. Ela vai te responder dessa forma, tá? Ah, entendi. Obrigada, pai. Eu que agradeço. William, abre aí para mim, você escreveu bastante coisa, é mais fácil a gente conversar. Fala aí. Tá me ouvindo agora? Tô. Tava falando no mute. Então, no quintal da frente, na porta, onde faz a firmeza da esquerda, você comentou que tinha que ser na porta, né? Meu cachorro sempre derruba a bebida, não tem jeito. Já fiz 3 vezes, sempre derruba. Só que eu tenho, tipo, um mini quintal embaixo da minha janela do meu quarto, sabe? Tipo, mas, você imaginando, eu entro pela porta, pelo primeiro quintal onde ele fica, passo pela sala e tem esse mini quintal do lado da sala. Eu pensei em mudar pra lá. De qualquer forma, é uma entrada, sabe?
Uhum. Não sei se tem problema ou não. Eu falei, vou perguntar, né, antes de mudar. Não, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum, tá tudo Ele não tem tranquilo. acesso, entendeu? Ah, sei. Não, é tranquilo. Pode fazer lá mesmo, sem problema nenhum. Lá não apaga nem nada a vela, né? Não, não. Então tá ótimo. Pode Fechou. manter lá onde você criou nesse novo lugar aí, tá ótimo. Não tem problema nenhum. Beleza. Tá bom? Valeu. Falou. Fátima, você falou que aconteceu. O que aconteceu contigo que foi igual? Conversa com nós aí, Fátima. Oi, boa noite. Tá Boa me noite. ouvindo? Tô ouvindo, sim. Olha, eu nem quero comentar o que aconteceu comigo, o que aconteceu muita loucura comigo, mas aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a Joyce para a firma à esquerda, só que eu tô assim num conflito, eu fico assim, não sei se é minha imaginação, se não é, eu também passei muito mal, me senti mal, aí aconteceu uns negócios também, meu cachorro adoeceu, agora parece que meu gatinho tá adoecendo. Só que comigo aqui acho que tá meio complicado. Depois acho que eu converso até em particular com você, porque eu tô assim, como você sabe, eu não frequento, né? É. Sempre comecei com as suas aulas, só que tá vindo assim, aí eu tive um sonho, eu incorporei, imagina, eu nunca incorporei, nem frequentei centro, eu incorporei meu Exu no meu sonho, ele Uhum. falava com a Renata, que ela trabalha na sua casa, né, sua filha de santo, e ele conversava com ela e falava que eu tô assim muito em dúvida, que eu não tô acreditando, que eu fico assim, a hora que eu vou firmar de esquerda, eu falo, será que os que estão vindo aqui é do bem mesmo, é meu, não é? Eu tô muito nessa dúvida da minha cabeça. Eu incorporava meu Exu e ele falava com a Renata, aí falou um monte de negócio que aconteceu essa semana. Aí essa tarde eu passei muito mal, eu fui deitar. Então tá acontecendo essas coisas, assim, essas loucuras, e eu tô assim, meio sem saber o que fazer. Aí eu fui deitar e ele falava assim para mim, eu via ele, a minha pombagira me levaram para um lugar muito bonito, diz que é onde eles ficam, onde eles frequentam ali, os dois. Que eu Uhum. nem imaginava, eu pensava que eu fosse para uma encruzilhada, alguma coisa assim, mas é um lugar que tem uma cachoeira, tem lago, e eles mexem comigo ali, eles me descarregam ali, aí eu nem ia fazer firmeza. E meu cachorrinho ficou ruim. Aí ele falava, vinha na minha cabeça assim, faz que eu vou ajudar até a melhorar teu cachorro. Foi um sufoco, eu pensei que eu ia perder meu cachorro. Resumindo, o cachorro melhorou. Aí até a Renata tá brava comigo, que ela fala que eu tenho que confiar, mas eu tô muito perdida. Aí essa tarde eu senti um negócio estranho. Eu fui deitar, aí eu via de novo o meu Exu e ele falava assim, eu vou te apresentar mais alguém, porque eu falei, eu só tô vendo Exu e Pombagira. Aí eu via um índio muito grande, um índio. E depois eu levei aquele susto e acordei. Então eu tô nessa loucura. Eu não sei o que é da minha cabeça, o que não é. A casa parece que tá bem, mas aí eu sei lá. Se eu fico assim em dúvida se o que está aqui entrando é bom mesmo, se eu abrir essa porta e pode entrar o que não é, agora eu não sei. Foi uma semana muito tumultuada para mim, Entendi. que eu tô assim meio piruta. Eu incorporei, não sou eu, lógico, aquelas coisas bem incorporava meu Exu falava com a Renata. E falava até uns negócios que era para tomar cuidado e que ia acontecer aqui onde eu moro, e realmente aconteceu mesmo. Então eu tô meio assim, meio atrapalhada. Tá, vamos lá então. Seguinte, o que acontece, Fátima? Isso é para todos também, tá? Como falei, né, a resposta sempre vou dar para todo mundo. Então é bom, importante alguém fazer uma pergunta para todo mundo entender a resposta, porque isso pode caber para vocês também. Quando você vai fazer uma firmeza, né? Quando nós vamos fazer uma firmeza em casa, o nome já diz, estamos firmando algo, ou seja, estamos colocando, depositando alguma coisa ali. Se eu faço essa firmeza com a intenção positiva, essa firmeza vai estar emanando vibrações positivas. Se eu faço uma firmeza pensando coisas negativas, essa firmeza vai estar emanando coisas negativas. Por quê? Porque ele é uma ligação com alguma coisa que eu quero. Se eu estou firmando essa firmeza, parece ser redundante, né? Mas é assim. Então, se eu estou firmando essa firmeza confuso, a energia que eu vou estar firmando é de confusão. Então, parte do pressuposto de que você coloca na sua casa aquilo que você vibra. Só isso. Tá? Então, será que é alguma coisa ruim?
Só vai ser ruim se você acreditar que é. Será que eu vou firmar? Ah, mas eu tô firmando para Exu. Tudo bem, você tá falando, mas você não tá vibrando isso. Você tá falando que vai firmar para Exu, mas tá vibrando medo, vibrando desconfiança, vibrando, será que é, será que não é? É isso que você tá depositando naquela firmeza. E ainda assim, o seu Exu ainda vai te ajudar, porque ele sabe que, de uma certa forma, você foi com a intenção de firmar para ele, mas não deu muito certo, vamos dizer assim, né? É como se eu pegasse, vamos supor, o queijo e o pão, e eu não colocasse o queijo dentro do pão, eu colocasse o queijo ao contrário, o pão no meio e o queijo em volta, né? Seria mais ou menos isso. Eu sei o que eu quero, mas não sei como fazer. Então, o que você tem que fazer é o que você já ouviu. Ter confiança. Só vai entrar coisa ruim se você acreditar que seja coisa ruim. Só vai entrar coisa boa se você acreditar que seja coisa boa. Né? O seu Exu já te falou até no seu sonho, como pelo você me disse aí. Ele fala, afirma aí para mim que eu vou te ajudar. Ou seja, confia. Confia. Né? Se for o ao contrário de não confiar, a energia de desconfiança vai estar presente na sua casa. Então, uma firmeza não precisa ser com vela, né? Então, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. A firmeza, como eu falei, é só um reprodutor da sua energia, ou de sua oração, ou daquilo que você está emanando naquele momento, né? Foi o que a gente explicou o que é uma firmeza para vocês. Mas se eu não utilizo a vela e eu estou sozinho, emanando o tempo todo alguma coisa, eu estou firmando minha mente naquilo. Então, eu não preciso de uma vela. Eu só preciso pensar, vibrar e sentir. Deu para entender a diferença? No caso da vela, ela só vai estar estendendo aquela minha energia. Então, se eu estou firmando o amor, confiança e fé na minha casa, essa energia vai estar sendo estendida lá. Se eu não estou usando vela e eu ainda assim penso no amor, na minha vida, na minha casa, essa energia também está presente. Só que nós não conseguimos vibrar o tempo todo amor, não é? Não conseguimos vibrar o tempo todo fé. Para isso a gente usa uma firmeza. Para que essa firmeza continue fazendo esse mesmo processo energético para nós. Então, quando você for fazer de novo a firmeza, Fátima, faça com confiança, sem desconfiar se é algo ruim, se é algo bom. Vai na fé. Deus está presente. Ninguém pode mais que Deus. Ponto final. Nós estamos aqui com todo mundo aqui está com a mesma função, o mesmo objetivo e a mesma ideologia de que estamos nos conectando a algo maior. Esse algo maior é Deus. Né? Se é isso, não tem que desconfiar. Ninguém aqui está falando ao contrário. Ninguém está falando de fazer mal para alguém. Ninguém está ensinando a fazer mal para ninguém. Pelo contrário, a gente está fazendo o bem. Então é isso. Tá? Confia nesse processo. Tá certo? Então, na próxima vez, firma com ênfase. Você tem muita força de crença, Fátima. Por isso que acontecem essas questões energéticas. E a crença, mesmo não sendo positiva, ela funciona, porque sua crença é muito forte. Então, você só muda para a crença ser positiva agora. Vai dar tudo certo, tá tudo bem. Firma pro seu cachorrinho também. Ó, seu Exu, ajuda ele aí, tá precisando. Afasta a energia negativa. Porque lembra que eu comentei? Acho que eu comentei isso no grupo, foi no WhatsApp até, não foi na aula. Que os nossos animais, eles são os primeiros a receber as demandas negativas, né? Então, é só uma energia mesmo que está perambulando lá e eles estão pegando. Então, ao invés de você estar direcionando para a esquerda, está direcionando para eles. Então, muda essa direção, tá? É isso. Regina e Maria. Regina, pode falar. Oi, pai, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, pai, o que aconteceu comigo foi assim, queria fazer o comentário porque eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu fui descansar no sábado à tarde, não com a intenção do exercício. E eu fui para a sala, deitei no sofá, só que eu via coisas acontecendo na casa, vi meu marido andando, ele desceu lá do fundo da casa, veio, foi até a cozinha. Aí
assim, eu queria descansar. Falei, ai, não quero conversa. Aí eu parece que mergulhei numa luz assim, pérola, parecia assim um rodamuinho. E eu fui naquela luz assim, mas eu acabava vendo o que estava acontecendo em volta. E eu sentia que na sala tinha a presença de um homem. Uhum. Aí eu até perguntei para ele, você esteve na sala enquanto eu estava lá? Aí ele falou, não, você desceu lá para descansar, eu não ia lá, né? Sim. E eu fiquei com isso, mas nem tive a intenção de fazer nada. E assim, esse homem não tinha assim, se eu falar que tinha uma cor, não tinha. Eu sabia que era a presença de um homem. Energeticamente, você não Mas consegue nem não identificar se foi era isso que aconteceu. uma energia boa ou ruim. Você também não conseguiu identificar. Assim, eu fiquei de boa, não senti mal, não senti medo, não senti nada. Perfeito. Então, Mas, assim, o que eu vi foi essa luz. E o interessante é que eu vi o que estava acontecendo na casa. Ele falou, realmente, eu fui até a cozinha, abri geladeira, tudo que eu falei que ele fez, ele fez. Só que eu estava de costa, né, para todo esse ambiente e é como se eu estivesse vendo tudo que estava acontecendo. olha só que... Tá vendo? Você tem facilidade para esse tipo de mediunidade também. Tá? Então, essa é uma tendência mediúnica que você também tem. De conseguir fazer a leitura do ambiente e provavelmente até de projeção astral, né? Não só da leitura do ambiente, mas de projetar o seu espírito do corpo, projetar a mente do corpo. Por isso que você conseguiu identificar até onde ele passou, né? Isso é muito forte. E a presença, Rê, para te falar sobre a questão da presença, é importante dizer uma coisa. Normalmente, uma presença ruim, ela nos incomoda, energeticamente falando. Quando a presença é boa, ou ela está com uma boa intenção, mesmo que ela não esteja lá para te dar alguma coisa, mas ela esteja lá para proteger, por exemplo, a gente fica tranquilo, né? Então, estar diante de um Exu, de uma pombagira, normalmente acontece isso. A gente fica em paz, porque parece que a gente tá protegido, sabe? De vez em quando eu tenho essas coisas assim que às vezes até dormindo à noite. Ele teve um dia que ele passou mal, ele se sentiu mal e eu estava dormindo, mas eu via ele de pé. E eu falei para ele assim no dia seguinte, por que você não me acordou se você se sentiu mal? Ah, não, você estava dormindo. Mas durante aquela noite eu via, não sei se era ele ou se era o espírito dele que estava ali de pé, querendo talvez até me chamar. E eu tô lá, né? Dormindo. Olha só, para que serve a mediunidade para todos nós? A mediunidade ela serve para ser uma ferramenta de cura, sempre, né? Independente de como ela se manifesta, né? Então, por exemplo, o que Chico Xavier fazia? Ele psicografava, né? Grande parte dos processos mediúnicos dele era esse, para as pessoas. Era um processo de cura para as pessoas, não era? É um processo de que as pessoas se sentiam aliviadas, se sentiam mais tranquilizadas de que algum parente desencarnado estava bem, enfim, coisas do tipo. Se alguém projeta, no caso do seu Rei, no caso de muitas outras pessoas que estão aqui, que nem, acho que a Ivana tem esse processo, a Fátima também deve ter esse processo bem frequente, né, Fátima, de projeção astral, e entre outras pessoas, a Fernanda parece também que tem, né, Fê? O que significa isso? Que você vai trabalhar também com uma cura do outro lado de lá. Então, ou você vai resgatar algum espírito, levar ele para a luz, ou você vai ajudar mesmo quem está encarnado, porque você está vendo o que o outro não está vendo, né? Então, por exemplo, o seu marido estava dormindo, ele não teve consciência de que ele estava projetado, mas você teve consciência de que você estava vendo ele lá. Então, realmente, ele precisava de alguma coisa que ele não conseguia nem externalizar como. Mas, do outro lado, você conseguia enxergar isso. Então, nem que seja só um estender as mãos e irradiar luz, olha só, isso é uma dica para todo mundo que faz a projeção astral. Se vocês estiverem diante de uma situação negativa ou que alguém precisa de ajuda, é só você estender a mão onde você estiver
e visualizar a luz saindo da mão de vocês. Que luz que é? A luz que eu sempre recomendo é a luz dourada ou a luz lilás, tá? A lilás sempre vai ser curadora e transmutadora, e a dourada, assim, vai ser protetora e encaminhadora, tá? Então, se você tiver uma situação de novo como essa, Fátima também, né? No caso, diante de um espírito que você não conhece, que você está se sentindo mal, ou, que nem no caso da Rê, diante de uma pessoa encarnada, ou mesmo desencarnada, que está precisando de ajuda, é só estender a mão. Você não vai com ataque, você vai com amor. Entendi. Tá? Estende as duas mãos em direção que dá tudo certo. Então, isso é para todos nós, tá? Quem tiver consciência do outro lado, quando for fazer a projeção, utiliza esse mecanismo, é super simples, e você vai ver como dá certo, né? O importante é você emanar essa energia também, né? Não é só estender a mão e esperar as coisas acontecerem, né? Você vai estender a mão, vai estender a mão com medo da energia que vai sair. A energia que vai sair vai ser a do medo, né? Mas tem que estar confiante aí nesse processo, tá? Ah, tá bom. E isso que a Joyce falou também, de acordar no dia seguinte, muito cansada, às vezes acontece isso comigo, que eu fico assim, eu já tenho olheira, né? Aí aquilo fica mais fundo ainda. Aí eu falo assim, meu Deus, onde eu fui passear essa noite? Não é? Você sabe que agora, né? Agora um pouco menos, porque algumas casas religiosas já voltaram, né? Mas há pouco tempo, quando não estava nenhuma casa funcionando por causa da quarentena, era muito mais comum a gente ter sonhos e projeções astrais, né? Então a gente precisava mesmo estar em prática desse lado, do outro lado de lá. E aí, ó, só juntando com a pergunta da Joyce, né? Ela fala, o que eu quero dizer quando eu digo que saímos para trabalhar à noite? É justamente isso. Ninguém, isso não tem exceção, né? Todos nós, quando dormimos, vamos para o plano espiritual. Sem exceção. Todo mundo que dorme vai para o plano espiritual. Então a gente lembra de uma coisa assim, que todos nós somos espíritos tendo uma experiência na carne, né? Estamos tendo uma experiência humana nesse momento. Então a gente, quando dorme, volta para casinha, vamos dizer assim. Então a gente vai trabalhar. Então todo espírito trabalha, sem exceção. Então nós trabalhamos à noite. E trabalhar não necessariamente tem que ser lá nas trevas, né? Mas muitas vezes a gente vai. Né? De vez em quando vai. Isso, e a gente vai lá para resgatar, para auxiliar, enfim, é uma comunidade de luz que vai trabalhar, né? Não precisamos ter necessariamente um terreiro aqui para estar sempre presente fisicamente. A gente faz isso também, mas a gente também vai para lá. E quando a gente vai para lá, muitas vezes a gente não lembra, né? Às vezes você não lembra que você sonhou, você acorda cansado. Às vezes você lembra que você sonhou e mesmo assim você acorda cansado. Nem sempre você acorda cansado, às vezes você acorda revigorado. E nem sempre também você vai para um ambiente denso. Você vai para, às vezes... Quem já sonhou com ponto de força, por exemplo? Sonhei que estava na cachoeira, sonhei que estava no mar, perto da praia, ou numa floresta. Você também não vai só para trabalhar com energia negativa. Você também vai para se purificar, você também vai para conversar com outras entidades de luz, enfim. A gente passa por muito processo. Isso é trabalhar também. Né? Tem gente que recebe informações do outro lado, a gente vai falar disso no decorrer do tempo, né? Mas a gente às vezes recebe informação, às vezes você acorda com uma ideia diferente que você está procurando um tempo atrás, e essa ideia, na verdade, você pegou no astral. Né? Alguém te passou essa informação no astral e você acordou com ela. Acordei com uma ideia, acordei inspirado, sabe? Então isso é uma forma de trabalhar, aproveitando com a Joyce aqui, né? E, enfim... Temos só que com o tempo entender como funciona. E aí acordar exausto, né, Regina? Quando a gente acorda às vezes, lembra que a gente falou na outra aula que a gente falou de ectoplasma? Quando a gente está dormindo, o ectoplasma é utilizado também. Tá? Porque é um processo mediúnico que a gente está fazendo. Projetar o espírito é um processo mediúnico. E o ectoplasma é o nosso combustível mediúnico. Quando a gente dorme, a tendência é que o nosso corpo relaxe, revigore, e revigore também o ectoplasma. Só que se a gente vai para um lugar muito tenso, né, e tá precisando realmente trabalhar muito ali, e muitas vezes desses trabalhos mais densos a gente não consegue lembrar, porque ele realmente é tão denso que
apaga da nossa mente, carne, esse processo que a gente sente no físico. E às vezes a gente acorda com olheiras, a gente acorda com dor de cabeça, a gente acorda com dor no corpo. Mas não porque a espiritualidade é ruim, é porque você foi trabalhar, né? Como qualquer outra pessoa que trabalha fisicamente aqui, se for fazer alguma coisa, vai sentir dor, né? No corpo, normal. Então, pode acontecer isso às vezes, pode não acontecer. É uma vida, né? É uma outra vida do outro lado. Mas eu costumo sempre dizer, e é importante ressaltar, e a gente falou isso hoje já, não encarem a espiritualidade de maneira extremamente opostas, ou seja, na extremidade. Ela não vai te fazer 100% ser imune ao negativo e ela também não vai fazer você ser 100% positivo. Deu para entender? Deu. Então você também não vai estar mergulhado 100% no negativo também. A questão é, estamos na matéria e infelizmente a gente sente repercussões desse negativo, não tem jeito. Assim como a gente também sente repercussões do positivo quando a gente acorda. Tem dia que você acorda soltando flores pelos olhos, né? Tipo, tem gente que acorda assim, né? Super, nossa, acordei muito bem hoje, sorridente, saltitante, feliz, e acontece. Pode não durar o dia todo, mas acontece, né? Por quê? Você foi para um ambiente bom, sei lá, você recebeu alguma coisa, às vezes não lembra. Infelizmente, a gente não tem como lembrar todas as vezes. Mas o processo é esse, tá? Então, sempre vamos ter contato com a espiritualidade quando a gente dorme, sem exceção alguma, tá? Agora, a diferença cabe daquilo que eu comentei na outra aula, né? Qual a diferença de você estar projetando, de você estar sonhando, de você estar visualizando alguma coisa no plano espiritual. Lembra dessa que eu comentei na outra aula? Né? Que às vezes nosso corpo sai, mas ele está preso nas suas ideias, nos seus pensamentos, né? Tá acontecendo coisas lá, mas a sua cabeça está lá em outro lugar. Isso daí é criação mental, é quando não tem nem pé nem cabeça, a historinha que está acontecendo na sua cabeça, né? Ah, fui na padaria, voltei, agora estou num trilho de trem, agora subi numa espaçonave e estou mergulhando no aquário, sabe? Não faz sentido nenhum. Isso é só a mente que está produzindo. Agora, se tem começo, meio e fim, ou pelo menos começo e meio, porque às vezes o fim não chega até o fim porque a gente acorda, mas tem uma historinha, é um conjunto de projeção astral que está rolando, tá? Entendi. Eu já fui, assim, numa outra casa espírita e antes de eu ir lá, eu vi a pessoa que ia me atender. Quando eu cheguei lá, que o rapaz se apresentou, eu levei até o susto, porque a roupa, tudo igual que eu tinha visto. E durante, para mim era um sonho, né? Durante o sonho, ele conversou muito comigo, só que eu não entendia nada. E quando eu cheguei lá, era o cigano dele, sei lá se era o cigano, se era o... Não lembro se era o Exu, acho que era o Exu dele. Aí eu só ia lá e tomava passe, ia lá e tomava passe. Aí um dia ele falou que estava de olho em mim, porque eu só ia na casa e tomava passe e não falava nada. Aí eu falei assim, o homem vai me expulsar de lá, né? Médium consciente, né? Sim. Aí eu falei para ele, falou, você só veio tomar passe hoje? Eu falei, não, hoje eu vim conversar. E aí eu falei para ele o que tinha acontecido comigo. Aí eu falei assim, eu não sei, mas eu vi o seu menino antes de vir aqui. Então eu vim aqui, eu só tomo passe, porque eu estou esperando você falar para mim o que você não falou no sonho. Você falou, mas eu não entendi. Aí ele falou para mim que eu fazia projeção mesmo astral e que eu tinha conhecido ele e não o menino dele. Ele falou, somos muito parecidos, então você esteve comigo e não com ele. Muito doido, né? Coisa meio doida, né? Mas faz sentido no final das contas, né? Faz. Então. É muito doido, mas é assim mesmo. Tem coisas que a gente não vai conseguir sempre entender, né? De fato, né? A gente é muito pequenininho para entender tantas coisas que tá acontecendo, mas de fato algo está acontecendo, né? E não é coincidência. Pode ter certeza que não existe coincidência, né? O que está acontecendo realmente é por alguma coisa, por algo que a gente precisa entender, tá? Tá bom. Gratidão. Gratidão, pai. Fátima, pode dizer. E Klaus, eu sei que você levantou a mãozinha, daqui a pouco você fala, tá?
Oi, PH, eu queria esclarecer uma dúvida. Você está me ouvindo? Tô. Meu som tá? Eu tenho muito essa projeção astral aí, né? E isso acontece assim, não é quando eu quero, não é quando eu me vejo. É igual você falou, que é diferente de sonho, tudo eu me vejo saindo do corpo, tudo eu moro em frente à praia. Uhum. E eu adoro quando eu tenho essa projeção astral, que eu vejo a minha alma saindo, ela é muito a minha. Isso é possível? Não sei, deixa eu ver se eu consigo explicar. Minha alma é muito diferente de mim aqui. Eu, Fátima, que sou uma coisa. Quando minha alma sai, igual o pessoal está falando, vai trabalhar, tudo, a minha alma não vai trabalhar. Ela quer voar, levitar, é uma sensação muito boa. Vou na água, vou em lugares, converso com pessoas, mas eu não vejo assim. Parece que ela já está bem entrosada, a minha alma vai onde ela está bem entrosada, conhece pessoas, conversa, tudo. E eu noto que, às vezes, até para voltar, alguém fala para mim: você precisa voltar, você precisa voltar. Às vezes eu não quero voltar, às vezes eu seguro alguma coisa assim na mão. Onde eu moro na frente à praia e tem uma estátua de Iemanjá imensa. Igual outro Uhum. dia eu fui numa projeção astral e eu cheguei na estátua de Iemanjá, eu segurava alguma coisa ali, eu falava: eu preciso acordar com isso na mão. Eu acordei, eu estava com a mão fechada, assim, eu tinha certeza que eu tinha trazido aquilo, mas eu não trouxe aquilo. Uhum. Então eu vejo minha alma muito diferente de mim, aqui é minha alma, meu espírito, não sei, aqui eu sou uma coisa, e quando eu vou nessas projeções, parece que eu sei muito bem o que eu estou fazendo, e geralmente eu não vou muito para ajudar ou para trabalhar, vai para bagunçar. Isso é normal, eu ser de um jeito, e quando eu me desprendo, meu espírito é de outro, completamente diferente de mim aqui. Tá. Na verdade, tem duas perguntas aí. Mesmo que você não tenha feito a segunda, eu vou dizer. É normal, sim. O que a gente está vestindo é uma roupa, né? Esse corpício de carne que nós temos aqui é só uma roupinha, né? A sua alma, nosso espírito é uma outra versão de nós, tá? Então, é como se fosse assim, a cada encarnação você vai colocar uma roupa diferente. É isso. Né? Nessa encarnação você colocou essa roupinha que você está vestindo hoje, que ela tem um nome, chama Fátima. Mas lá do outro lado também não é Fátima, é outro nome também, né? Isso é com todo mundo, tá? Agora você falou do trabalho. O trabalho não necessariamente precisa ser ajudando alguém na forma de você estar lá, me dê a mão, venha cá. Isso também é um trabalho, Fátima. Você sair do seu corpo e você falar, agora eu tô flutuando aqui, você está aprendendo. Isso é um trabalho. Né? O que a gente está fazendo aqui é um trabalho. A gente está dando consciência, esclarecendo dúvidas. Isso é um trabalho, né? Não tem necessariamente ter que botar a mão na massa, vamos dizer assim, né? Então, também é um trabalho, tá? Então, quando você vai lá, visualiza, não, vê essas coisas, começa a flutuar. Vocês já leram Violetas na Janela? Nunca leu esse livro? Quem já leu esse livro? Tem uma parte que... Eu esqueci o nome dela agora, da protagonista. Mas enfim, tem uma parte que ela tá aprendendo a voar. Vocês lembram dessa parte? Que ela tá aprendendo a levitar? E aí, quando ela tá aprendendo a levitar, ela ainda não entende que ela é um espírito. Ela acha que ela bate o corpo dela, o corpo astral na parede. Ou na porta, se eu não me engano, não me recordo. Mas... Porque ela não entendeu ainda que ela é um espírito. Porque ela tá presa ainda na ideia da carne. E aí ela tem essas barreiras. E quem já sonhou que tá voando e começa a perder a altitude e começa a cair? Eu viro e mexe sonho com isso. Por quê? Ainda não consegue... Você começa a tomar noção de que... Pera aí, eu sou um espírito ou eu não sou? E aí você começa a perder altitude. Porque você começa a ter a sua noção da carne. Aí você perde isso. Né? E, enfim... Isso é um trabalho, né? Assim como a Patrícia trabalha na Violetas na Janela. Não precisa estar indo a um espírito para ajudar. Você indo estudar no astral é um trabalho, né? Você indo no astral para, sei lá, criar lá os bitcoins lá do astral, que é as horas bônus, né? Que tem horas bônus que tem lá no nosso lar, é um trabalho, né? André Luiz, quando ele ia lá para estudar, lembra que ele ia também para estudar numa parte, ficava vendo uns livros lá, que não era livro, né? Era tudo holográfico, as coisas e tal, ele estava trabalhando, né? Então, são várias maneiras de trabalhar, não necessariamente tem que ser do mesmo jeito, tem que botar a mão na massa, tem que ir lá para as trevas, ajudar o espírito. Conversar é uma troca de informação, é um trabalho também, tá?
Então é isso. Tá tudo certo, Fátima. Confia. Vamos que vamos. Vamos continuar então? Qualquer coisa vocês mandam. Ah, não, falta o Klaus. Klaus, diz aí, você queria falar alguma coisa? Boa noite, pai. Boa noite. Eu queria relatar assim, o que me aconteceu na aula passada, né? Sobre essa atividade que você passou pra gente. Assim, bem no final da aula, eu tentei, né? Porque eu relatei para você como tinha acontecido comigo. Uhum. E no final você falou que era para eu encaminhar, né? Isso. Aí, no momento que você estava fazendo auxiliando as meninas para encaminhar aquela energia que estava no quarto, eu não lembro qual foi das meninas que foi. Aí aí eu fiquei assim, não, eu vou tentar também aqui. Uhum. Foi bem no finalzinho mesmo, já depois da segunda tentativa com elas. Aí eu me posicionei aqui, deitado no sofá, e imaginei porque nas energias que estavam no ambiente, né? Eu consegui visualizar como se fosse a sala, o quarto, novamente, e aquelas energias. Fora a outra energia que estava do meu lado. Tinha a branca e a escura. Aí outras diversas escuras no quarto, sala. Só que dessa vez, eu fiquei assim, eu pensei em encaminhamento. Quando eu pensei em encaminhamento, apareceram luzes brancas. Duas de cada lado de cada energia escura que tinha, né? Uhum. E descia aquele clarão, né? Aquela luz sobre eles e aquela energia se dissipava, né? Assim, como se fosse levada. Sim. Num determinado local. Só que aqui estava do meu lado, tava uma energia muito agitada que estava. Não conseguia ver, eu só olhava aquela como se fosse um esfumaçado. Eu até relatei por mensagem, mas não foi tão detalhado. Eu tentei focar, né, nessa energia que estava mais arredia do meu lado. De repente, não sei se eu fiquei pensando, meu Deus, será que foi influência pela Fátima, que ela falou a mesma coisa que ela tinha visto os Exus da Pombagira? Só que apareceu de uma vez, como se fosse descido assim, de uma vez assim, sobre meus pés, bem atrás dos meus pés. Bah! Aí apareceu um Exu e a Pombagira. Uhum. Aí na mesma hora eu dei um pulo, do sofá. Deu aquele impacto de energia e eu dei aquele susto. Na hora eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fiquei assim, eu ficava pensando, meu Deus, será que isso é influência ou não é influência? Só que eu vi assim, eu consegui ver, todos os dois estavam de vermelho, bem vestidos. Só que eu não consegui ver o rosto. O rosto era totalmente escuro, como se não quisesse me mostrar. Certo. Isso me arremeteu a uma lembrança que eu sempre tive um sonho de alguém me entregando duas imagens, uma de Pombagira e uma de Exu. Uhum. Quando a imagem se aproximava do meu rosto, ia subir, né? Apareceu os pés, pernas, sapato, direitinho. Quando chegava no rosto, alguém me acordava. Sim. Eu acho que eu tive esses sonhos umas 4 vezes. E eu ficava toda vez, não consigo ver o rosto deles. Mas a vestimenta que eu tinha nesse sonho, eles aparecerão aqui. E a mesma coisa, o rosto não aparece. Nunca apareceu assim para mim. Não sei se é alguma coisa que eu não deva saber no momento. Eu não entendi essa questão. Consegui, através deles, encaminhar essa energia. Eles auxiliaram e tocaram no meu pé. Certo. Eu me lembro muito bem. Aí tocou de novo no meu pé, tornei, peguei aquele impacto de energia, deu aquele susto de novo por causa da energia. E na mesma hora teve o encaminhamento. Aí ficou totalmente limpo o ambiente aqui. Isso aí. Eu queria saber por que, se tem alguma ideia do por que acontece isso, que eu consigo ver totalmente o formato, cabelos, tudo, e o rosto não aparece para mim.
Tá. Tem várias... essas perguntas normalmente têm várias respostas, né? Mas as mais comuns, vamos dizer assim, que pode mais fazer sentido, é o que eu mais acredito, que é de não é a hora, né? Não é o momento. Assim como... Por que que não é o momento, né? A gente se questiona muitas vezes disso, né? Por que que não é o momento? A real, uma vez ouvi do seu set isso, e também da Rosa Caveira, né? O Exu que trabalha comigo e a Pombagira que trabalha comigo, de que isso não importa, né? Não é o rosto ou o nome deles que vai fazer realmente o trabalho ser efetivo. Né? Não é eu saber que o seu sete encruzilhadas chama seu sete encruzilhadas para que o trabalho dele funcione. Não é eu saber como ele é fisicamente, né, no rosto, vamos dizer assim, para eu entender que o trabalho dele vai funcionar. Isso foi uma das coisas que eles disseram uma vez para mim na época, que também eles não se revelavam. E quando eu desencanei disso, Klaus, aí eles foram falando tudo. Mas quando eu desencanei, realmente funcionou as coisas, fluiu e tudo mais. Mas a grande lição é essa. O mais importante é deixar as coisas fluírem, não se preocupar, não questionar isso, porque isso é um detalhe, concorda? É um detalhe. Por que não aparece o rosto? Não importa. Não, o trabalho foi feito para você. Foi encaminhado, né? O que tinha aí foi encaminhado por eles, eles não precisaram nem falar, ó, esse sou eu, né? Eles simplesmente não abriram a boca para nada. Eles simplesmente chegaram, fizeram acontecer e eu acordei. Assim. Então, isso que é a beleza do negócio. E aí você vai ver que com o tempo, as aparências deles também mudam de acordo com o ambiente. Então, voltando de novo ao exemplo do seu set e da Rosa Caveira. Uma vez o seu set me mostrou a aparência dele em um sonho, para mim, no qual eu estava no cemitério. É muito comum sonhar com o cemitério, que é um ponto de força que eu atuo quando eu estou fazendo projeção astral. E aí ele se apresentou para mim ali no cemitério mesmo, de uma maneira, né? Acho que eu não sei, acho que eu comentei aqui com vocês, que ele estava vestindo como se fosse aquele entrevista com o vampiro, sabe? Todo estilo vitoriano e tal. Com as mangas com babado e tudo mais. E eu vi o rosto dele. Tempos depois, ele se apresenta de novo para mim com uma outra fisionomia. E até foi quando eu questionei ele. Eu falei, por que desse jeito? E a fisionomia que ele me mostra era uma caveira com um manto preto e por dentro do manto de veludo, assim, vermelho. E ele segurando uma espada. E os olhos dele, tipo, era caveira, como eu falei, né? E é orifício escuro. Lá no fundo você viu o olho dele vermelho, como se fossem umas duas bolas vermelhas, assim, bem forte. Eu falei, oxe, é você também, né? Ele falou, sou eu. Eu perguntei, por que essa diferença? Por que você está aparecendo para mim dessa forma e de outra forma? Do outro dia você apareceu de outra. E ele diz, porque nas trevas mesmo, lá embaixo, se ele ficasse aparecendo que nem o Tom Cruise lá, ele ia ser zoado, né? Imagina os bichão do mal lá, né? Tudo com garra e tudo mais, tudo bonitinho no meio da galera. E ele falou, eu apareço mesmo de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, porque lá o ambiente é propício para isso. Então eu trabalho lá dessa maneira. Aqui no plano de vocês, se eu aparecesse desse jeito para quem é médium clarividente, ia falar o que de mim? Ia falar que ele é demônio, né? Que é o que a galera fala. Então ele aparece como um cara mais bem vestido e tudo mais. Então, eles também, de acordo com o ambiente, se transfiguram de uma forma apropriada para que o trabalho deles sejam realizados, tá? Então, o seu mesmo guia pode estar de um jeito hoje e amanhã ele está de outro por conta da situação. Tá bom? Entendi. Assim, o Exu que eu trabalho na casa onde eu frequento, ele se apresentou fisicamente, só que sem aquelas capas e tudo. Só que ele se identificou com Exu, né? Uhum. E ele totalmente diferente do que eu vi aquele dia. Não sei se tem alguma questão de ter mais de um Exu a uma pessoa, porque na casa que eu trabalho com o seu Tranca-Rua das Matas, entendeu? Uhum. E ele se apresentou para mim de uma forma e no meu sonho, ele até me ajudou, se deu até uma
cuidando de mim no sonho e me cedeu uma espada. Que depois uma outra pessoa visualizou a mesma espada e perguntou assim, por acaso, você consegue ver, testando a pessoa, você consegue ver o meu Exu? Aí ele identificou a espada, aí eu fiquei assim, nossa, realmente foi o que ele se apresentou, a arma que ele se apresentou para mim, uma espada com estilo oriental, com uma pedra azul. E ele me seguia para poder me proteger. Aí eu fiquei assim, na dúvida, nossa, é totalmente diferente do que ele se apresentou esse Exu, com o que se apresentou no dia aqui para mim na minha sala. Aí você relatando assim, essa questão aí, eu não sei se pode ser o mesmo ou se é um outro, possibilidade de um outro. Então, como você vai descobrir isso? Perguntando. Com o tempo, quanto mais você está mais próximo dessa energia do seu Exu, né? Quanto mais próximo você estiver, quanto mais firmeza você realizar, mais fácil fica de você perguntar e ele responder. Quem é? É seu Tranca-Rua das Matas? Ele vai dizer. Aquele momento era o Tranca-Rua? É. Se ele falar não, não é, ou também não é o momento, também vai acontecer. Mas sabe o que, Cláudio, sabe o que diferencia tudo? Às vezes não é nem a pergunta, é a sensação energética que você teve em ambas as situações. Isso mostra para você o que é. A sensação energética que você teve naquele momento era igual ou semelhante à que você teve agora? Se for, é o mesmo Exu. Não, foi totalmente diferente. Eu sinto quando seu Tranca das Matas, eu sei totalmente a energia dele. Tá vendo? Então já identificou, não é o mesmo. Né? Não é o mesmo. E sim, a gente trabalha, muitas vezes, a gente trabalha com mais de um Exu. A gente tem chamado tríade de Exu e tríade de Pombagira. Mais pra frente a gente comenta isso, que é uma parte mais técnica, mas a gente tem isso. Legal. Também. Tá bom? Gratidão. Eu que agradeço. A Ivana disse aqui, ó. A Ivana disse, a minha cabocla me falou que não se mostrar para mim porque eu a reconheceria. E a conexão de trabalho poderia ser comprometida e que era para eu focar no trabalho espiritual. Então, provavelmente tá vendo? É uma questão até de reconhecimento. Imagina você pensar que seu caboclo, ou sua caboclo, seu Exu, foi um parente seu, isso vai atrapalhar energeticamente, né? Talvez, dependendo da situação. Para você lidar com essa energia é diferente de uma outra pessoa, né? Gabi, minha irmã tem uma entidade que se mostra nas vidências dela com traços do meu rosto, mas outra personalidade. Muito louco, né? O Pablo é o cigano que trabalha comigo, né? Ele tem os traços semelhantes ao meu também. E ele me disse que a gente foi irmão em vidas passadas. E foi por conta disso até que a gente tem essa conexão muito parecida, de semelhança. Muito doido isso. Vamos lá, então, falar um pouquinho das partes teóricas de hoje. Então, olha lá. Falando que a gente tinha comentado na outra vez, né? Com as consequências e desafios da mediunidade, a gente finalizou aqui. E aí, ó, genericamente, para que serve essa mediunidade, né? É a capacidade de servir como um fio de comunicação entre a dimensão física e extrafísica. Então, mediunidade, um médium é aquele que vai servir, né, a comunicação, ou trazer a comunicação entre o plano espiritual e o plano físico, matéria. Né? É o dom de capturar as mais diferentes vibrações extrafísicas. Quando a gente fala extrafísica, a gente está falando de além do físico, né? Então, além do físico significa o quê? Não só o plano espiritual, mas todos os planos que compõem a espiritualidade. O que significa isso? Dentro do plano espiritual ainda tem outros planos, né? Eu falei até do Matrix, né, na outra aula. A gente tem várias dimensões aqui, né? Então, às vezes, um médium clarividente está enxergando uma coisa que um outro médium clarividente não está, por conta de vibrações e dimensões diferentes. Esse é um ponto muito complicado, porque às vezes dá a impressão, né, de que a pessoa está falando asneira, né? Que ela está inventando coisa. De repente você é clarividente mesmo e você fala, mas eu estou enxergando um índio aqui, e a outra pessoa fala, não, eu não estou enxergando nenhum índio, eu estou enxergando um herê. Fala, então, não está enxergando uma coisa, quem está falando verdade, quem está falando mentira? Às vezes nenhuma dos dois, os dois estão falando a verdade.
Um está enxergando o plano da realidade do Erê e o outro está enxergando o plano da realidade do Caboclo, tá? Como eu falei, não é necessariamente relacionado a espíritos, também a sensações energéticas, né? Então você consegue identificar uma energia de um objeto ou de um lugar, como a gente fez, ou de coisas, né? Não deixa de ser objeto, mas situações. Uma situação também traz uma questão energética e ela marca, fica registrada isso, tá? E aí vem, ó, a interpretação e a utilização depende do desenvolvimento de cada um. Esses dois exemplos que eu falei agora, de um médium enxergar o Erê e o outro médium enxergar o Caboclo, e é o mesmo lugar. Né? A interpretação vai mudar, a utilização também vai mudar de acordo com o desenvolvimento de captação energética daquele médium. Então, se a gente está trabalhando, ó, um exemplo que a gente pode falar na prática aqui. A Fernanda, ela falou da sensação energética do ambiente, né? Que ali é um ambiente que deixa as coisas mais devagar, que ela sentiu como se estivesse presa e tal. Meu Deus do céu! Ei, mãe, não... E aí, outras pessoas disseram com relação à energia, a cor energética do ambiente, né? E aí são captações de desenvolvimento de cada um, tá bom? Então, lá, quais forças extrafísicas são essas, né? Quais são as forças extrafísicas? As informações extrafísicas podem ser oferecidas por fontes espirituais ou não. Como a gente falou, né? Não necessariamente de um espírito, mas também de um objeto, de uma dimensão. Outro ponto, espíritos encarnados ou desencarnados. Exemplo da Regina, né? Ela viu o espírito ou a energia do marido dela. Ele está encarnado, né? Então, dá para você conseguir sentir a vibração e identificar a vibração dessa força extrafísica da pessoa. O caso também que a gente fez na outra aula, a Yasmin com a Carol, né? As duas fizeram uma conexão juntas ali e a Carol entrou no campo da Yasmin e conseguiu identificar a mesma coisa que a Yasmin identificou, né? A energia que estava ali no ambiente. Então, dá para fazer isso também, tá? Chega um momento, se você estiver treinando muito com a mesma pessoa, que vocês começam a ter conexões mentais, ou seja, vocês sabem o que o outro está pensando. Isso é bom ou ruim? Depende, né? Objetos. Deixa eu só ver o que vocês mandaram aqui. Ah, tudo bem, Ana. Tranquilo. A gente também tomou um susto aqui. Objetos, situações, acontecimentos, ambientes, aromas e muito mais. Como a gente acabou de dar de exemplo, né? Objeto tem uma vibração, uma situação ou um acontecimento também registra uma vibração. E é por isso que essas situações registram no campo físico, extrafísico daquele ambiente. Olha que doido, né? Por exemplo, se você faz a leitura do lugar, do ambiente do quarto, e você identifica uma energia ali, vamos supor, uma energia marrom, tá na parede ali. Aí você pergunta para a energia o que ela é. Ela diz que é uma situação. Ou seja, aconteceu alguma coisa naquele lugar, naquele ambiente que ficou registrado. Às vezes uma briga muito feia com umas pessoas que moravam lá antes. E ficou registrada energeticamente aquela força da briga e aquela energia está lá. Ela fica uma energia tensa, né? Então toda vez que você passa lá, você sente estresse. Então não é necessariamente um espírito que está lá, mas a energia que foi gerada e ficou presa naquele ambiente, tá? Aroma, o cheiro também traz características extrafísicas. Quando a gente fala como chama aquela evidência de clareolfativo, né? É um clareolfativo. Você sente a energia do cheiro de acordo com a energia ou o ambiente que você está. Às vezes você sente cheiro de flor, às vezes você sente cheiro de coisa podre no ambiente, você não sabe por quê. Aí você vai falar que é alguma coisa na geladeira que estragou, mas não é, né? Às vezes você sente cheiro de perfume, às vezes você sente cheiro de perfume de alguém, mesmo que esse alguém ainda esteja vivo, presente, encarnado, às vezes você sente essa sensação. Então, ela normalmente traz situações também. Então você sente o cheiro e o cheiro te remete a uma sensação de que você viveu, ou um momento daquilo que você viveu,
ou alguma imagem daquilo que você viveu, ou uma pessoa mesmo, né? Então, ela forma como um cordão de ligação. É comum acontecer. Então, alguém já sentiu o cheiro de alguém? E se alguém está encarnado, não desencarnado, né? E aí você lembra e sente alguma coisa relacionada a essa pessoa? Quando isso acontece, às vezes é porque a pessoa está precisando de alguma coisa de você, ou ela está sentindo sua falta também, alguma coisa do tipo. Vamos pro próximo. Joyce, pai, você poderia repetir como poderíamos entrar no campo da outra pessoa? No caso, no campo da minha filha, porque a terapeuta disse que tem uma interferência no campo dela. O que a terapeuta quis dizer? Então, Joyce, a gente vai fazer esse processo de entrar no campo de uma outra pessoa em um outro momento, tá? Nosso exercício era fazer entrar no campo a leitura do ambiente, tá? Mas a gente vai fazer um exercício, não hoje, né? Não sei ainda que momento, talvez na próxima aula. Ainda não sei, né? Mas a gente vai fazer sim, tá? O exercício de entrar num campo um do outro, como vai ser. Eu acredito que seja na próxima aula mesmo, tá bom? A gente vê direitinho. É que eu preciso passar alguns conteúdos ainda teóricos pra gente conseguir entender todo esse processo. Agora, com o que ela quis dizer, com interferência no campo dela, não sei não. Que interferência pode ser essa, né? Aí ela tem que entrar, a pessoa tem que entrar no campo dela para identificar essa interferência. Pode ser uma interferência energética de alguém, de uma situação, de algum momento, né? De alguma coisa que ela está pensando, de algum sentimento que ela tem. Aí interfere, por quê? Porque está muito forte aquilo lá, tá? Aí é dessa forma que a gente consegue identificar. A Jana disse que sente cheiro de esteira de palha quando estou longe dela. Bate cabeça, né, Jana? Na esteira e sente cheiro da esteira, né? Gabi, já senti cheiro de bode em uma pessoa. Quando relatei para uma pessoa que estava perto, senti o cheiro do ambiente. Para não expor a outra pessoa, ninguém sentiu. Eu senti muito forte. Cheiro de bode? Como que é um cheiro de bode? De repente já senti o cheiro de bode, eu não sei. Não, mas pode ser algo que te remeta a isso, tá, Gabi? Mas não necessariamente que seja isso, tá? Então, é que o seu subconsciente, o seu consciente vai entender o mais próximo dessa situação. Um bode, no caso. Mas talvez o ambiente onde ele fique cheire isso também, né? E é esse ambiente que é o processo. A pessoa está presa ao ambiente, né? Energeticamente falando. Pode ser isso. Klaus, já senti cheiro de cachaça e de rosas ao mesmo tempo, muito forte. E a Gabi estava comigo, procuramos muito, mas não achamos. Era umas das 10 da noite. Não precisa nem dizer, né, Klaus, o que era, né? Às vezes eu sinto cheiro de charuto do nada, né? Então, eles estão presentes aí. Sentir cheiro, como eu falei, é uma mediunidade, né? Não é normal, não é comum todo mundo ter, né? Assim como clarividência, né? Não é todo mundo que tem, mas os que a gente consegue sentir, a gente consegue fazer com que eles sintam, que eles sejam trabalhados para sentir mais. E para fazer isso com o cheiro é muito simples, tá? É só você lembrar de um cheiro. Você consegue lembrar de um cheiro? Parece estranho falar isso, né? Lembrar de um cheiro. Lembra de um cheiro aí. Você vai lembrar do cheiro, o cheiro vai vir pro seu nariz. É muito doido isso. Funciona. Então é um teste que vocês podem fazer também. Para treinar o estímulo da clareia olfativa, né? Para você conseguir sentir cheiro das coisas no astral. Tipos de médiums. Esse também já falou. São aqueles mais ou menos conscientes. O médium consciente é aquele que está consciente de tudo que acontece. O menos consciente ou o inconsciente é aquele que não lembra de quase nada ou não lembra de nada. Né? Já falamos um pouquinho disso nas outras aulas. Hoje é comum que os médiums sejam conscientes, beirando a semiconsciência, e os que são inconscientes, o ideal é que se tornem conscientes. Por quê? Porque uma mediunidade sem consciência é uma mediunidade no qual você não está aproveitando nada dela. Você não está aprendendo nada com ela. Imagina, ver um caboclo vem contar a história de um monte de coisa da vida dele quando ele era encarnado e você está dormindo. Você perdeu tudo?
né? Vem um preto velho querendo passar a maior lição de vida para as pessoas e você tá dormindo. Perdeu tudo. Todo mundo aprendeu e você não. Então, hoje, a mediunidade consciente é mais importante do que a inconsciente, não menosprezando, mas a inconsciente é uma coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque o nosso momento agora é ter consciência daquilo que a gente está aprendendo com a espiritualidade, tá? Médiuns mais ou menos sensíveis. A gente também já falou sobre isso. Isso é o mais comum também que nós estamos encontrando. Médiuns sensíveis a qualquer tipo de mediunidade ou médiuns menos sensíveis a qualquer tipo de mediunidade. Você viu que nessas aulas que nós estamos tendo, nos encontros, vocês já estão começando a captar qual é a sensibilidade que vocês têm com determinada mediunidade? É importante que vocês anotem isso num caderninho. Lembra daquele caderninho que eu comentei na primeira aula? Que é bom você ter lá, anotando as coisas? Pois é, anota aí. Naquele seu espelho lá também. Você tem sensibilidade mais com o quê? Eu sinto mais o cheiro. Eu projeto mais fácil, né? Eu sinto mais a energia das pessoas. Você vai anotando o que é mais e o que é menos. Eu acho super interessante vocês anotarem mesmo isso. Fica como lição de casa. Por quê? Porque quando a gente chegar na parte prática, a gente pega os que têm menos sensibilidade em certa coisa para estimular mais e os que têm mais sensibilidade para que a gente consiga equilibrar mais. Aí a gente chega num ponto ideal. Nós temos os médiuns mais ou menos fiéis ao fluxo real. Ou seja, todos nós vamos interferir na mediunidade, sem exceção. Sempre vamos. Porque estamos na matéria e somos limitados ao que nós aprendemos. Se você sabe contar até 10, não adianta eu falar para você quanto que é 15 mais 30. Você não vai saber, porque você sabe contar até 10. Mediunidade é a mesma coisa. Se você sabe que só existe 3 tipos de erva que descarregam e o seu caboclo sabe que existe mais de 100, ele não vai conseguir falar essas 100 para você. Então você não vai passar uma informação 100% real. O mesmo lidar com qualquer tipo de mediunidade. Um exemplo, no caso de projeção astral. Você vai projetar, você vai para o outro plano, e lá no outro plano você vai enxergar somente aquilo que você conhece. Ou o que o seu cérebro subentende o que poderia ser aquilo. Vou dar um exemplo. Eu comentei aqui, para quem quer estudar sobre mais profundamente de projeção astral, do Saulo Calderon. Vocês ouviram? Vocês lembram disso, dessa indicação? Procura sobre ele. Quem não sabe ainda, procura sobre ele. Saulo Calderon. Ele tem um Instituto Viagem Astral. E ele tem um canal no YouTube muito grande falando sobre esse assunto. Em uma das aulas que eu tive com ele, só um minutinho. Em uma das aulas que eu tive com ele, ele disse assim: eu e uma outra pessoa, um amigo deles, marcaram de projetar juntos. Isso é possível, tá? Se você tem consciência plena de como é projetar e de como projetar, vocês conseguem projetar juntos para fazer algo juntos. E eles foram fazer algo juntos, se reuniram com o grupo espiritual e os guias espirituais deles e foram para um ambiente espiritual. E lá naquele ambiente, o Saulo viu um dragão, esse amigo dele viu um tanque. Era a mesma coisa que eles estavam vendo. Enquanto um via um dragão e o outro via um tanque, os guias estavam vendo uma ameaça energética ali, um quiumba, né, vamos dizer assim, que tinha um grande poder de simular as energias lá e manipular as energias. Por que Saulo enxergou como dragão e por que o amigo dele enxergou como um tanque de guerra? Pela referência. O Saulo, ele gosta muito mais dessas coisas medievais, né, de momentos épicos e tudo mais, e o amigo dele é do exército. A referência é armas militares. Então, a referência sempre vai de acordo com aquilo que você conhece. E sendo que, na verdade, era um espírito que estava ali. Que tinha que na visão deles, eles não conseguiam enxergar como era, de fato, esse espírito, porque ele estava transmutado, né? Ele estava numa figura que não era
condizente ao que eles sabiam na realidade deles. Então, o cérebro deles trouxeram para o mais próximo daquilo que eles conseguiam enxergar, aquilo que eles acreditavam ser. Deu para entender esse processo de como é bem delicado isso? É a mesma coisa com clarividência. Tem clarividente que vai enxergar uma coisa e clarividente que vai enxergar outra para uma mesma coisa, por conta da referência dele. Quem abriu o áudio para falar, pode falar. Tá me ouvindo, pai? Tô. Então, você tá falando aí da projeção astral, tudo. Quando a gente toma ayahuasca, a gente faz uma projeção astral também? Ou não? Boa pergunta. Quando a gente toma ayahuasca, a gente faz uma projeção mental. É acima da astral. O que acontece? O seu espírito não sai do corpo quando você toma ayahuasca, a menos que você durma no processo, né? Por isso que tem gente que dorme, porque o corpo precisa projetar. Tem gente que não dorme. Então, o que acontece? Tem uma expansão da consciência. Aí você faz uma projeção mental. Essa projeção mental funciona da seguinte forma. Quem tomou ayahuasca já deve ter prestado atenção que tem momentos que parece que você está enxergando em 360 graus. E você sente tudo e mais um pouco, né? Porque você está sentindo todos os ambientes em 360. Você passou do 3D, né? E aí você consegue alcançar realidades alternadas com o poder da mente, tá? Então a sua mente expande, ou seja, o seu corpo mental expande e você tem acesso a ele, e é por isso que você transita em planos tão rápidos assim, né? Porque tem hora que você tá lá dentro, tem hora que você vê um monte de coisa, tem hora que você tá lá, sei lá, no Acre, tem hora que você tá lá no Japão, e tem hora que você tá aqui de novo, porque sua mente está expandida. Então é uma projeção mental. É possível ter projeção mentais dormindo. Então você projeta o espírito, projeção astral, depois projeta a mente. O corpo mental está acima do corpo espiritual, tá? Então é possível acontecer isso, sim. Tá? Então pode acontecer, Ivana, assim, de ter a projeção espiritual, mas aí o corpo tem que estar dormindo, né? Ele apaga, ele dorme. Mas grande parte das vezes é uma projeção mental, tá? Solange, o que fazer quando você vê diversas coisas durante o sono e quando acorda não se lembra do que vivenciou? Então, quando a gente não acorda, quando a gente não lembra quando acorda, é por vários motivos também. Os principais motivos são esgotamento mental, você gastou muita energia e seu cérebro precisa de uma energia para compensar aquilo, então ele não consegue lembrar. Segundo ponto, coisas que o seu cérebro não sabe identificar. Então, esse caso aqui que eu falei, você não tem referências para identificar o que você viu no plano astral. Por isso que leitura, ler mesmo, principalmente ler livro de ficção, sabe? Esses livros que contam várias histórias, é legal para estimular sua mente a criar referências, tá? Então, leitura é legal para isso. Então, não cria referência, o cérebro não consegue guardar essas referências, então você volta sem lembrar. Terceiro, tem momentos que realmente não podemos lembrar mesmo, de jeito nenhum. Por quê? Porque se você lembrar, vai alterar alguma coisa muito importante na sua vida, né? Na sua vida carnal. Então, o que acontece? Lá no plano astral, a nossa consciência é superior. Muito superior a essa daqui. Lá você sabe de coisas que você não lembra daqui. Porque lá você não está limitado ao seu cérebro. O cérebro tem camadas, né? Consciente, subconsciente, inconsciente. Lá no plano astral você não tem essas camadas. Você acessa tudo. Tanto é que se você já sonhou que você soltou bola de fogo pela mão, que parece bizarro isso, né? Muito mágico, Harry Potter. Se você já soltou bola de fogo pela mão, é porque lá no plano astral dá para você fazer isso. Magia. Só que você não acredita nisso aqui, né? Então é muito, muito delicado, muito tênue essa linha, né? Então a gente fica... Por isso que a gente também é esse negócio do fluxo real. O fluxo real faz com que aqui no plano carnal você não tenha todas as informações que você deveria ter no plano astral. Percebe? Deu para entender o processo, gente? Tudo bem? Dúvidas?
Tudo certo então, gente, até o momento aqui? Todo mundo entendendo tudo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei o microfone abrir. Eu? Oi, diga. É uma pergunta sobre o meu Exu. A bebida do meu Exu, pai, tá evaporando. Normal. Tá calor, É né? normal? Aconteceu isso? Tá calor. Álcool vapora. Não, porque a champanhe fica intacta, né? A champanhe, ela tem menos álcool do que a cachaça, né? Ah, tá. Eu Concentração... lembrei do gato que você falou, eu não tenho gato. Lembra da história do gato? Lembro, então. Por isso mesmo, desencana. Tá Então tudo tá bom, certo. obrigada. Olha só, se tem alguma coisa errada, o seu Exu vai te falar. Em sonho, em algum lugar. Ele fala, tá acontecendo um negócio aí, tá bom? Tá tudo tranquilo. Ana, qual a diferença entre ser irradiado por uma energia ou estar incorporado? Vocês estão vendo minha telinha aí? Eu aqui? Tá. Deixa eu só ver se eu não coloquei isso aqui no slide. Não, então, ó, minha mão é o ser humano. Somos nós. Tá certo? Aqui é o espírito, é a outra mão. Quando o espírito irradia, ele faz isso daqui, ó. Ele chega perto de mim e eu sinto que alguém está próximo. Você já sentiu que alguém está próximo de você? Às vezes você está fazendo uma coisa e chega alguém nas suas costas, assim, você não dá aquela sensação de que tem alguém chegando? Isso é irradiado. Você está sentindo a presença energética de alguém ou de algo ali. Seja ele espírito encarnado ou seja desencarnado, porque o processo é o mesmo, tá? Incorporar é quando essa conexão se funde. E aí os chakras se conectam. Chakra frontal, laríngeo, todos se conectam. Aí forma uma corrente. Aí não estou mais irradiando, não estou mais só sentindo a presença, eu estou na presença. Aí a gente se torna uma coisa só. Tá? Basicamente, resumidamente, é isso, tá, Ana? Tá, mas no caso, assim, quando a gente começa a reproduzir coisas, falando, ou até trejeitos e jeito, é só pela irradiação que a gente está sentindo? Tá incorporado. Se você mudou o jeito de falar, tá com trejeito, tá incorporado. Irradiado, normalmente, a gente tá bem inspirado. A gente sente que ele tá ali e a gente tá muito inspirado. Às vezes, de tão irradiado que tá, muito forte, a gente muda a fisionomia do rosto. Mas só até esse é o máximo. Passou disso, tá incorporado. Aí tá com o corpo mexendo, tá falando de outro jeito, já tá incorporado. Tá bom? Então, olha lá. Mediunidade e animismo. No conceito do espiritismo, é a influência da personalidade do médium sobre o fluxo mediunizado. A gente falou de mediunidade, não, de animismo já algumas vezes, eu sempre entro nesse tópico, né? Então, é importante que a gente entenda o que é animismo e não entenda animismo como mistificação, né? Então, animismo sempre vai estar presente. Olha lá, não há mediunidade sem animismo. Por quê? Animismo é a presença da sua alma. Animismo vem da palavra ânima. Ânima é alma, tá? Então, você está presente ali. A sua presença energética, mental, espiritual sua vai influenciar na outra presença espiritual. Por isso que ela sempre vai ser anímica. A diferença é, quando ela é muito anímica, ao extremo, ou seja, é você o tempo todo querendo ter controle, ou a mediunidade não acontece, ou a interferência é tão grande que você passa por cima do guia todas as vezes, ou da energia todas as vezes, e você acaba aí interferindo demais, fazendo com que não tenha um resultado positivo. Como se trabalha isso? Aprendendo a largar o controle, tá? A gente tem a mania de controlar todas as situações, né? No meu jeito, tem que ser desse jeito, é assim, assado, e enfim, tem que parar com esse negócio de tem que ser do meu jeito, na hora que você está mexendo com a parte mediúnica, tá? Mas como eu falei, não há mediunidade sem animismo, então você vai influenciar uma hora ou outra por conta até do seu repertório, da sua referência, tá? Olha lá, o médium deve ajustar o seu padrão moral, suas práticas e seus hábitos para que fique menos anímico possível.
Então você tem que entender seu padrão moral, você tem que trabalhar suas práticas, tem que mudar seus hábitos ou melhorar seus hábitos, né? Porque tudo isso pode influenciar. Uma coisa que parece besta, mas influencia bastante, é aquele negócio do preceito. Sabe o preceito? Ficar lá quantos dias sem comer carne, ficar tantos dias sem beber álcool, ficar tantos dias sem fazer sexo e tal. A gente vai falar de uma aula só sobre isso depois, tá? Mas é só para vocês entenderem basicamente o que eu quero dizer. Quando você ingere energias que não são suas, por exemplo, se você está comendo carne, você está ingerindo energia em você que não é sua, é uma energia de um animal, né? O animal, ele foi abatido de uma maneira nada carinhosa, né? Ele foi abatido de uma maneira muito brutal. Então, o animal, ele vai sofrer a tensão do momento e a dor do momento. E algumas vezes ele sabe o que vai acontecer, então ele sofre com aquilo, é a tristeza dele. Tudo isso vai para o plano energético dele, que vai ser materializado no sangue. Lembra que a gente falou do ectoplasma, do prana? Então, aquilo que você vibra estará presente no seu sangue. E aí o seu sangue o sangue do animal no caso, vai estar percorrendo todo o corpo dele. Então, aquilo que você for comer, você está comendo parte da energia dele daquele momento. E aí o seu corpo tem que fazer o quê? Se tem um corpo diferente do seu lá, que está negativado, está tensionado, seu corpo tem que limpar aquilo. Só que se você vai lá para a gira, por exemplo, e ainda não limpou, seu corpo ainda está processando aquilo, o que vai acontecer? O seu guia vai ter que te limpar também, só que não dá tempo de ele te limpar, você tem que trabalhar. Aí você incorpora, você vai incorporar a energia do seu guia, a sua, mais a da carne que você comeu. Vai virar uma bagunça de energia de referência ali. E aí o que vai acontecer? Você vai passar muito mais na frente do seu guia, porque a energia que está com você é muito mais densa do que a dele. A dele é mais sutil. Então a possibilidade de você interferir nesse momento é muito maior. Por isso que o hábito é importante, tá? Não estou falando de vocês serem vegetarianos, nem não estou pregando nada disso. Estou mostrando só, falando energeticamente como funciona o processo, tá bom? Tá bom, Fê, se precisar sair, pode sair, tá? A gente já daqui a pouquinho termina também, falta 20 minutinhos. Olha lá, o maior segredo para a plenitude do médium. Isso é importante vocês saberem. Qual é o maior segredo para essa plenitude? Saber usar a mediunidade da melhor forma para melhorar o mundo e a sua própria vida. O objetivo nosso de todos os médiuns é esse, gente. Né? Não importa se você é médium consciente, se você é médium inconsciente, se você sente mais, se você sente menos, se você não usar a sua mediunidade da melhor forma para melhorar o mundo e a sua própria vida. O que é melhorar o mundo? Não estou falando que você tem que ser super-herói, né? Melhorar o mundo é você ajudar o próximo. Entender sua responsabilidade em ajudar o próximo. Seja esse próximo encarnado ou desencarnado. Uma vez agora, né, nesse momento, ouvindo aqui na minha cabeça, o caboclo com seus 7 encruzilhadas dizendo, vocês dão muito mais atenção para o desencarnado do que para o encarnado. Exemplo, você espera o encarnado morrer para dar flor para ele. Você espera o encarnado morrer para você dar atenção para ele. Você espera o encarnado morrer para você dizer que você ama ele ou que você quer perdoar ele. Por que só na hora do desencarne? Né? A gente dá muito mais atenção para o desencarnado do que para o encarnado. E não deveria ser assim. Que possamos pensar sobre isso. Ô Gabi, desculpa, nem vi sua mensagem aqui em cima. Passou notado, tá? Vou falar aqui. Já ouvi também que quando não lembramos dos sonhos, na maioria das noites é porque a glândula pineal está petrificada. Eu sei que já foi esse assunto, mas é importante dizer sobre isso. Gabi, glândula pineal petrificada é um mito que foi criado. Porque se ela realmente calcificasse, nosso cérebro pararia de funcionar. Né? Por quê? Porque é uma glândula do seu cérebro. E ele está fazendo alguma coisa ali, importante. Se uma glândula para de funcionar no nosso corpo, uma disfunção hormonal acontece muito séria. Né?
Então, isso não acontece, tá? E aí, que ligação que ela tem com qual chakra? Que aí vem o espiritual que você está falando aí. Tem muito vídeo que fala disso, Gabi. É mito isso daí. A galera cria umas coisas, é mistificação o nome disso. A galera cria umas coisas para ficar com pulga atrás da orelha, para você ter que resolver, né? Ah, não escova o dente, né? Não toma água com não sei o que vai calcificar. Tem várias coisas desse tipo aí. Mas não vai acontecer. Se acontecer, o que pode acontecer é não temos um chakra frontal, ou seja, a glândula pineal trabalhada. O que significa isso? Ela não sendo trabalhada, como qualquer músculo do corpo, ela reduz a sua atividade, né? Só isso, reduz a atividade. Se ela morrer, você morre. O que a glândula pineal faz no nosso corpo? Ela regula a nossa mente. Se você tá louco da vida, realmente, você ficou louca, assim, perdeu a noção, sua glândula pineal deu ruim, entendeu? Deu ruim mesmo, aí deu ruim. Mas energeticamente falando, a glândula pineal vai ajudar você a se conectar com suas mensagens do astral. É por ela que, né, que a gente consegue se conectar com o plano espiritual, né? Vamos lá. Dr. Caquete. Depois de que adentrei a espiritualidade, entrei no caminho da plenitude. Foi e é a Camila. Então, Camila, vamos lá. Adentrei na espiritualidade, no caminho da plenitude, foi e é uma das grandes bênçãos, mas quando estou com mais trabalho do que consigo dar conta, perco a conexão, perco a plenitude. Não consigo manter em plenitude com excesso de trabalho, estresse. Tem algo que eu possa fazer para ajudar? Então, cara, sim, a gente não tem muito o que fazer, porque realmente faz parte da vida, né? Faz parte da matéria. Eu acho que o mais importante você já está fazendo. Se conectar em algum momento, né? O mais importante é a gente ter esses momentos de conexão. Nunca deixar de desconectar, né? Nunca deixar de conectar. Não desconecte, né? Não deixe isso de lado. Isso é o que faz você entrar nesses momentos de plenitude. Infelizmente, não deve existir. Se tivesse, eu gostaria de saber também. Qual é a fórmula para a gente estar pleno o tempo todo, né? Nem com o que a gente mais ama na vida, ao fazer, trabalhar, a gente está pleno o tempo todo, né? Eu acredito que você deve amar muito o que você faz, né? Eu acho que você tem a sua verdadeira vontade talvez esteja ligada a isso, né? Ao que você faz. Isso te faz se sentir bem. Deixa eu só ver, perdi você do quadrinho aqui. Achei. Não é verdade? Achei. Isso faz você se sentir bem. Mas você vai ter seus momentos de estresse, vai ter seus momentos que não vai estar plena. Faz parte. Eu vou dizer ainda mais. Dentro do processo espiritual, ou seja, de trabalhar com a espiritualidade que deveria ser pleno o tempo todo, não é. Né? Mesmo lá no terreiro, que a gente está lá se entregando para Deus, os orixás, os guias, a gente vai ter momentos de estresse. Então, nesse plano material, não existe plenitude 100%. A não ser para os monges lá que ficam isolados de todo mundo, né? Que tá lá nos monastérios, lá, e tá tudo certo, porque não tem ninguém para tirar a plenitude deles. Mas a gente está vivendo numa parte da matéria, não tem como. Então, o que a gente tem que entender é buscar o equilíbrio entre essas duas coisas, né? Entender que realmente vai ter momento que eu tenho que aprender com esse estresse, que vai me tirar da plenitude, tem momento que agora eu vou me recolher e vou voltar a estar pleno. Tá? Eu acho que a grande lição é essa, a gente entender tudo que está acontecendo à nossa volta e entender que realmente tem as duas partes, é o equilíbrio aí entre o yin e o yang, né? Vamos dizer assim, os dois caminhos. A Cabala fala bastante disso, né? A gente tem aí na Cabala Hermética esses processos, né? Dos pilares da esquerda, da direita, caminho do meio. É isso. Tá? Ô Gabi, tudo certo então com aquilo lá? Que a gente falou aí? Beleza, então. Cuidado com essas coisas, tá, gente? Sério mesmo. Cuidado com essas coisas aí que a galera inventa aí. De, vai calcificar. Já viu morrer porque tá calcificado? Alguém já abriu lá a testa do cara e mostrou que tava... A gente tem realmente uns cristais, isso é fato. Tem uns cristais na glândula pineal. Mas isso tem que ter. Esses cristalzinhos têm que fazer parte, que faz parte dela. E é esses cristais que fazem a gente ter conexão com a espiritualidade. É bem doido isso. Mas a pessoa cria umas coisas que a gente fica meio, né?
sem saber aí um direcionamento. O que a mediunidade faz? Olha só, isso é muito importante e eu tive como experiência alguma delas. A mediunidade desmascara as mentiras. É verdade isso, viu? Como que a mediunidade desmascara a mentira? De várias maneiras, né? Principalmente energeticamente falando, né? Se você consegue entrar no campo de alguém, você vai sentir energeticamente que aquela coisa não tá batendo. Os seus guias, eles nunca mentem para você, não que eles vão virar dedo duro, né? Mas eles mostram o caminho que tá acontecendo, eles vão falar, aquilo ali não é legal, aquela pessoa tá falando uma coisa que não condiz, então é bem comum isso acontecer, tá? É aquela brincadeira que as pessoas falam, né? Ah, mas a pombagira vai contar se meu marido tá me traindo. Às vezes é verdade, viu? Não que ela vai ser dedo dura, mas ela tá dizendo já, ó, esse cara aí não é o cara certo, não, vai dar ruim, tá? Outro ponto, aqui, ó. Aparente ingênuo pode ser protegido. Aquilo que aparentemente pode ser ingênuo, ele pode ser protegido, né? O mais importante, eu acho que é esse aqui. Encontrar o seu caminho, a sua missão. Né? O homem que se perdeu em sua missão na Terra pode se lembrar do seu verdadeiro caminho. O que isso quer dizer? Quando a gente encarna, a gente chega a uma certa idade, a gente não sabe o que vai fazer da vida. Ou a gente segue o que o pai ou a mãe vai pedir, ou a gente segue alguma coisa que deixaram pra gente, né? Ou, enfim, algo que falam que é melhor para você e na verdade não é. Quando a gente entra no caminho espiritual, a gente começa a enxergar qual é o nosso caminho mesmo, a nossa missão aqui. Você começa a se sentir bem com algumas coisas que faz parte de você e se sentir mal com aquilo que não faz parte de você. Né? Então é um momento de despertar muito grande, de conexão muito grande. O que te faz bem? Qual é a sua missão? Ah, eu gosto de cuidar das pessoas. Perfeito. Ah, eu gosto de falar em público. Perfeito. Eu gosto de, sei lá, de ajudar as pessoas. Eu sou médico. Perfeito. Sou médica. Perfeito. E assim vai, você vai se identificando. Isso te faz entender a sua missão. E o ao contrário também. Ah, eu não gosto de trabalhar nessa empresa. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar sob pressão. Ah, não gosto de lidar com o público. Você começa a limar isso também. Começa a polir até você enxergar qual é a sua missão, tá? Então a espiritualidade ajuda bastante nisso. A Ana tá dizendo aqui, os meus me contam tudo, minha intuição não falha nada. Eu só posso agradecer aos meus guias. É isso aí. O importante da verdade é o seguinte, tá, gente? A verdade não é aquilo que a gente quer ouvir também, tá? Tem que tomar cuidado com essa linha tênue aí. Porque muitas vezes a gente acha que o guia vai falar aquilo que a gente quer ouvir, né? E o guia não vai falar. Ele vai falar a verdade. Em todos os sentidos. Mediunidade é um caminho pelo qual a mensagem do grande Espírito Criador chega aos seus filhos. E aí, acho que a gente pode terminar hoje, antes de a gente passar para o que realmente importa, e aí a gente segue, porque daqui a pouco a gente chega num outro processo, e aí, finalmente, eu acredito eu, a gente está tendo muita parte teórica, justamente para que a gente chegue nas partes práticas com maior bagagem de entendimento, tá, gente? Por isso que a gente está falando bastante coisa, tá? E aí a gente começa a vir umas partes de meditação, vai começar a vir umas partes de prática, umas práticas legais. Tá? Alguma coisa a se dizer? Alguém quer falar alguma coisa? Dizer alguma coisa? É o momento. Então tá certo. Eu vou ver o dia pra gente repor a aula da semana passada, tá? Eu acredito que semana que vem a gente faça isso com mais calma. Tudo bem? Tudo bem a gente fazer aquele mesmo esquema que a gente fez, de quarta e quinta junto, na semana que vem, se der? Eu só não confirmo se na semana que vem dá. Vocês preferem quarta ou vocês preferem sexta? Se a gente for repor a aula. Diz aí no chat aí pra mim, porque eu não consigo ver todo mundo. Acho que vai dar.
Ah, tá. Agora tô vendo bastante quartas. Quarta, sexta, quarta, sexta, quarta, sexta. Tá, quarta-feira, então. Tá bom. Quarta já ganhou, já. Beleza, então a gente vê isso. Eu só não sei na semana que vem ou se na próxima, tá bom? Eu confirmo pra vocês. Qual semana a gente repõe, tá bom? É isso, então, gente. Muito, muito grato. Quem não fez o exercício do reconhecimento lá da leitura do ambiente, faça, anota e faz o mais importante de todos, que é a leitura do ambiente quando fizer a firmeza, né? Fez a firmeza de esquerda, se eleva aí, faz a leitura do ambiente com a firmeza acesa e me diz aí que eu quero saber o que vocês estão fazendo, hein? Treina. Não é falta de exercício. Está sendo muito teórico, mas estou dando treino para vocês. E aproveita, faz, é esse o nosso objetivo, tá? Sente. Senão nada vale essas coisas teóricas que a gente está falando. Teoria é uma coisa, mas prática é totalmente diferente, né? Então é isso. Então, treinem. Gratidão a todos, mais uma vez, pelo nosso encontro. Quando a gente fica uma semana sem se falar, dá até uma saudadezinha desses encontros aqui, né? Iremos precisar de algo para a próxima semana? Não, Fê, por enquanto não. Se precisar, eu coloco lá no grupo, tá? Eu vou conversar com eles lá em cima. Se precisar, eu coloco lá, mas não vai ficar muito em cima do tempo, não. Vou avisar com antecedência. Tá bom? Boa noite para todos, um bom descanso, um bom final de semana. Até a próxima. Axé. Axé, boa noite.